Ok, agora estamos gravando, agora é para valer. Então, bom dia mais uma vez a todos, a todas as pessoas que estão aqui presentes conosco, tá? Uma satisfação tê-los aqui, os nossos membros da banca, os nossos convidados, a nossa candidata, tá? E seus familiares. Neste momento, então, a gente inicia o exame, né, de defesa da nossa candidata Mariel Neves Tavares, o seu trabalho intitulado Análise da Viabilidade Econômica do Uso de Farinha de Inseto, Tenebrio Molitor na Dieta de Frangos de Corte. Deixa eu só perguntar uma coisa. Mariel, por acaso você não tem o fone? Está dando um eco na tua... Você está com fone? Não, né? Não, o meu fone não está funcionando direito no computador. Tá bom, sem problemas, então. De repente vai ficar com esse talvez você também, talvez você possa desligar o teu microfone enquanto não estiver falando, tá? Tá. Não é por questão de gravação nenhuma, é uma questão que as pessoas, os colegas vão te arguir, né? E se ficar com esse eco todo o tempo na arguição, vai atrapalhar a nossa conversa, tá bom? Então, agora sim, agora estamos sem o eco. Então, como eu dizia, né, nós estamos iniciando o exame de defesa de mestrado, no programa de mestrado profissional em gestão e inovação na indústria animal, na nossa Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo. Como eu tinha dito, né, nossa dissertação intitulada Análise da Viabilidade Econômica do Uso de Farinha de Inseto Tenebrio Molitor na Dieta de Frangos de Corte. A nossa candidata, então, ao título de mestre é a médica veterinária Mariel Neves Tavares. Ok? A banca desta avaliação ela vai ser composta por mim, tá? Que eu sou o seu orientador, professor Augusto Halbergamero. Eu sou, só para esclarecer a todos os colegas, tá? E a todos os nossos convidados, eu sou presidente da banca, mas neste programa o presidente da banca não é votante, então eu não tenho direito ao voto, tá? Muito embora eu seja membro e faço parte da banca, eu não sou membro votante. Então, como eu dizia, a banca é composta por mim, pela professora Luciene Rose Lemes, tá, da Academia da Força Aérea, e também a professora credenciada no nosso programa, então, membro do programa de pós-graduação em Gestão e Inovação na Indústria Animal. Desde já, professora Luciene, muito obrigado por estar aqui de novo conosco, tá? Também compõe a banca a doutora Raquel Tatiane Pereira, né, consta como membro externo, então, do nosso programa. Então, obrigado também, Raquel, pela sua presença aqui, e também pelo doutor Diego Vicente da Costa, que também consta, né, como nosso membro externo, e que nós também agradecemos a sua participação aqui. Então, a banca é composta por essas 4 pessoas, o Augusto, a Luciene, a Raquel e o Diego. Ok? Eu também queria fazer uma menção muito especial ao professor José Fernando Machado Mentem, que está aqui conosco, tá? Que é co-orientador da Mariel, e mais do que isso, né, foi graças a ele, a sua equipe, que inclusive a Raquel participava, que foi possível, então, a realização desse trabalho, no qual a Mariel fez a parte da análise econômica de um projeto muito maior, desenvolvido na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, sob então, o comando, aí, a orientação, a supervisão do professor Mentem. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado por ter proporcionado tudo isso a Mariel, ao nosso grupo, tá? Sem essa ajuda, obviamente, nada disso daqui ia ter acontecido. Então, obrigado ao professor, obrigado à Raquel, que deram um apoio fundamental a esse trabalho como um todo, tá? Eu acho que era isso, então, com essas palavras eu passo então, a palavra para a Mariel, para que ela faça a sua exposição. A gente recomenda aí alguma coisa entre 40 e 60 minutos, tá? Depois da exposição, então, da Mariel, a gente inicia a nossa arguição. Então, muito obrigado mais uma vez. Mariel, a palavra é sua. Professor, muito obrigada. Obrigada a todos da banca também pela presença e por ter aceitado o convite de participar. Mais do que a banca também, foram pessoas que colaboraram ao longo de todo o processo também para a evolução e para o desenvolvimento desse trabalho. Então, vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Só vou pedir para vocês dizerem que todos estão vendo, né? Porque é a frase mais perguntada aí da pandemia, e
é a mais verdadeira, ainda mais nessa ferramenta que a gente não consegue enxergar o que está acontecendo. Todos estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo. Fique tranquila, pode seguir. Tá, ok. Vou colocar o cronômetro aqui, só para não passar o tempo. Então, o meu trabalho foi a avaliação econômica do uso da farinha de inseto, do inseto tenebro molitor na dieta de frangos de corte. Por que os insetos e por que o tenébrio? Então, os insetos, eles são hoje vistos e estudados como uma alternativa sustentável a nutrientes dentro da produção animal, incluindo as aves, uma vez que as aves já têm naturalmente o hábito de comer insetos, elas podem representar até 30% de todo o alimento ingerido por esses animais. O tenebro em si, ele foi escolhido por conta de suas características como fonte de proteínas, gorduras, aminoácidos e ácidos graxos, né? Esse aqui é o bichinho, né? Então, em suas 4 fases larvais, a fase pupal e a fase de adulto. As características que são desejadas na farinha de inseto são a sua composição, a digestibilidade, alta digestibilidade dos nutrientes relatados até o presente momento, alguns relatos demonstrando uma modulação da microbiota intestinal, sistema imune sendo auxiliado com, efetivamente, algumas respostas em marcadores celulares de imunidade, além de que os insetos, eles podem também ter a capacidade de transformar os resíduos orgânicos em alto valor biológico, que vai contribuir de maneira notável à economia circular sustentável. Quando a gente fala na dieta dos frangos, a gente está falando em produções de grãos da ordem de 123 milhões de toneladas de farelo de soja, 101 milhões de toneladas de produção de milho, de acordo com os dados do USDA, aqui no Brasil no último ano. Cerca de 60% a 80% dessa produção é destinada à alimentação animal, sendo que em torno de 25% está destinada à produção de frangos de corte. Então, a gente estaria falando aí um número aproximado de 750 milhões de toneladas de farelo de soja. Por isso, como é um recurso bastante disponível e que já é normalmente incluído em custos viáveis dentro da dieta animal, é importante que qualquer trabalho, qualquer estudo que seja feito em relação ao uso de fontes alternativas ou de fontes aditivas, seja considerado o seu custo-benefício. Então, por isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a viabilidade econômica da ração com a inclusão da farinha desse inseto, tenebro molitor, entre 1 e 35 dias. O período de 1 a 35 dias foi definido em função da disponibilidade de farinha que tinha no momento em que foi performado o experimento, que foi aí no período de maio a junho do ano passado. O nosso principal objetivo aqui dentro desse trabalho, então, determinar a análise econômica, que foi o custo da ração, a receita bruta dessa ração e a margem bruta dessa ração, além do custo-benefício, avaliando as diferentes inclusões da farinha de inseto. Depois, desenvolver uma planilha dinâmica interativa do Excel para poder calcular qual era o valor viável da farinha de inseto. A análise econômica, ela incluiu a simulação de diversos cenários no mercado, sendo alguns como os propostos. Então, primeiramente, determinar efetivamente qual o valor viável. Então, eu estou usando essa farinha, ela é ótima, ela modula a microbiota intestinal, ela absorve micotoxina, faz tudo de bom, mas ela é viável, ela é cabida dentro dos custos que a gente tem do frango? Então, essa era a primeira pergunta a ser respondida, qual era esse valor para que seja viável? O preço máximo do farelo de soja, a partir do qual a farinha de inseto possa ter sua aplicação como substituta, né? Então, a gente, dentro da revisão bibliográfica, avalia muito que o farelo de soja é um recurso nobre para a alimentação humana e que, a partir do crescimento populacional, a gente precisa economizar esses recursos nobres para a alimentação humana. Então, é dentro desse contexto também que entra o inseto
e a gente tem que lembrar que hoje nós somos um dos países que tem os melhores custos de produção mundial em termos de frango, e como que a gente vai fazer uma substituição sem que isso seja afetado, né, sem que toda essa dinâmica de mercado seja afetada. Então, determinar o preço pago pelo frango para que a farinha de inseto seja economicamente viável. Então, fazendo a simulação inversa, no valor que a gente tem aqui de farinha de inseto, quanto que teria que ser o valor pago pelo esse quilo de frango? E dimensionar a produção da farinha de inseto em quilos, toneladas, né, para suprir o mercado, se a gente pensar no estado de São Paulo e projetado para o país. Por que a gente escolheu o estado de São Paulo, apesar de não ser o maior produtor de frango? Porque o experimento foi realizado em São Paulo e a base de dados de todo o trabalho é o estado de São Paulo. Então, a gente avalia toda essa demanda da economia circular, onde uma quantidade mínima de insumos externos deve ser utilizada para fechar os ciclos de nutrientes e reduzir a produção de resíduos e poluição ambiental, a produção de energia limpa, tornando a cadeia produtiva mais sustentável e reduzindo, assim, os seus custos, também é sustentabilidade, né, também está dentro do contexto de economia circular, e poder aumentar a eficiência da produção em larga escala, com certeza vai trazer também a melhora dos custos, e trazendo uma melhor sustentabilidade. Isso entra dentro da redução do desperdício de resíduos, onde esses animais podem converter o que existe de resíduo orgânico, e aí a gente tem que deixar claro que não necessariamente resíduo orgânico é lixo, né, para que isso saia dessas produções. As fotos aí que foram tiradas na estrutura do professor Diego, onde ele tem feito aí toda a evolução, desenvolvimento da entomologia como um todo, então, avaliando, ele vai poder dizer melhor do que eu, mas avaliando toda o potencial dos insetos em converter e toda essa questão produtiva, né, a gente tornando essa produção em escala, a gente vai conseguir recursos, situações melhores de custo de produção para poder trazer os resultados que a gente precisa para uso no frango. Quando a gente fala na produção de frango, a gente sabe, né, que a gente vai precisar aumentar, de maneira geral, a produção de alimentos em 70%, e isso até 2050, com o aumento populacional, e isso vai trazer efetivamente riscos para o ambiente, porque a produção de carne em si, ela obviamente impacta o ambiente. Por mais que a gente esteja falando que a avicultura tem o menor potencial dentro da cadeia de produção como um todo, de carne e ovos, a produção por tonelada de carne consome ao redor de 4,3 metros cúbicos de água e 3,2 metros cúbicos por tonelada de ovos. Isso representa 11% e 7%, respectivamente, da pegada hídrica do total dos animais de produção. O nitrogênio, por sua vez, também um dos recursos utilizados na conversão da proteína vegetal em carne, ele é parte retido e parte perdido com emissões de gases de lixiviação, que contribui para a poluição de água e ar, né? Então, por isso, toda a preocupação também com a questão ambiental. Existe uma emissão de gases de efeito estufa, estimado em aproximadamente 836 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente, e quando a gente fala na produção avícola, ela estaria aproximadamente posicionada em 11% do total da emissão no setor pecuário, que já é um dos que tem menor impacto quando comparado a outras produções industriais, mas não significa que a gente não precisa se preocupar com ele, porque também ocorre, né, essa emissão. E essa emissão, ela vem justamente dentro da produção avícola, especialmente focada, em grande parte, né, na produção da ração. Então, se a gente consegue encontrar recursos que tenham uma menor produção de gás de efeito estufa, a gente também pode estar colaborando com essa condição ambiental. Alguns estudos, né, de revisão indicam que os insetos produzem menos gás de efeito estufa do que a produção de gado, e estão aproximadamente no mesmo nível das aves. Porém, aqui, alguns exemplos que vêm sendo trazidos pela literatura mostram que essa pegada hídrica, ela é tão igual à produção de suínos e galinhas. Quando você interpreta nos seus dados brutos,
mas a gente tem que lembrar que os insetos, eles vão ser de 80% a 100% comestíveis, enquanto que os bovinos e os suínos, em torno de 40% a 50% de aproveitamento. Então, quando a gente faz essa conta ajustada, a pegada hídrica dos insetos acaba sendo menor. Porém, dentro desse contexto, nós estamos falando do uso de insetos aplicado à alimentação humana e não à alimentação animal. Então, a gente tem que acompanhar mais estudos para conhecer realmente qual que é esse efeito, esse impacto dos insetos na questão ambiental. Quando a gente fala em inseto, quando a gente fala em uso de recursos orgânicos para alimentação e para conversão desses insetos, obviamente que tem que estar embasado em legislação. A União Europeia, pelo IFSA, os Estados Unidos, pelo FDA, são regulamentados. Alguns países não existe regulamentação, alguns o uso é proibido, e aqui no Brasil a gente está caminhando com as autorizações, né? Hoje é permitido a criação, a aplicação na indústria animal, e há uma evolução aí dentro dos estudos, dos requerimentos para que isso venha para a legislação, né, se tornar possível toda a comercialização de maneira segura também para o consumidor. É importante a gente lembrar também, né, novamente, que o custo da alimentação dentro dos frangos, ele representa em torno de 70% dos custos totais da produção, e que o farelo de soja é uma das fontes mais ricas dentro do sistema produtivo por sua excelente composição de aminoácidos, além de uma alta digestibilidade por parte desses animais, das aves. Por isso, esses outros alternativos, como os insetos, leguminosas, algas, leveduras, bactérias, têm que ter resultados similares ou melhores para que possa ser aplicado dentro da condição de produção. Então, essa bioconversão dos resíduos, como eu já comentei, ela vem trazendo aí também, então, as vistas à sustentabilidade de acordo com os conceitos de economia circular. Nesse trabalho, a gente avaliou uma natureza aplicada com objetivo exploratório, numa abordagem qualitativa e quantitativa, por meio de uma pesquisa simulatória, utilizando como instrumento observações de campo agregado a testes nesses dados baseados, né? Então, a análise dos dados foi concretizada com base nos conteúdos tabulados e simulados. A base de dados, como o professor Augusto comentou, foi os experimentos de formulação e desempenho zootécnicos realizados no campus da Exalc, em Piracicaba, onde a farinha de inseto foi aplicada a 4%, 8% e 12%, comparados a um controle sem a inclusão de farinha de inseto. O período de 1 a 35 dias de avaliação foram utilizados 480 frangos de corte da linhagem rosa P95, alojados em galpão convencional. Esses alojamentos foram distribuídos em delineamento de blocos casualizados, com 6 repetições de 20 aves cada, considerando 10 aves por metro quadrado e totalizando 24 unidades experimentais. As rações experimentais, elas foram formuladas de forma isonutritiva, à base de milho e soja, seguindo a tabela de requerimentos nutricionais brasileira, do Rostanho, com base em 3 fases, de 1 a 7 dias a ração pré-inicial, de 8 a 21 dias a ração inicial e de 22 a 35 dias a ração de crescimento. E aí, finalmente, entra, então, toda a nossa parte metodológica, que, primeiramente, é a obtenção dos dados. Então, esses dados, eles foram obtidos, primeiro, milho e soja, média histórica dos últimos 5 anos, então, foi considerado de fevereiro de 2015 até fevereiro de 2020, do Instituto de Economia Agrícola e do CEPEA. O preço pago pelo frango vivo foi considerado de acordo com a Jox Assessoria Agropecuária, uma instituição particular que cedeu gentilmente para pesquisa os seus dados. O levantamento de preço dos últimos 5 anos para os outros ingredientes, como o cálcio calcítico, o sal comum, fosfato bicálcico, os aminoácidos, suplementos minerais e vitamínicos, foram feitos com base a dados cedidos gentilmente também por colegas do mercado que estão envolvidos na agroindústria. Dentro dos volumes que representam essas agroindústrias, podemos considerar uma representatividade de 50% do volume total de produção do estado de São Paulo.
então considerou-se todos os dados como os últimos 5 anos de levantamento. Esses preços foram deflacionados de acordo com o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, o IGPDI, da Fundação Getúlio Vargas, ajustados para o mês de fevereiro de 2020. Então, de acordo com essa fórmula, os preços corrigidos foram obtidos a partir do preço nominal, que era o preço daquele mês, vezes o IGPDI de fevereiro sobre o IGPDI do mês do valor considerado. Depois disso, obtido toda uma média desses últimos 5 anos, esses são os valores finais dos preços corrigidos e são os valores que foram considerados em todas as fórmulas desse trabalho. As fórmulas, então, foram o custo total da dieta, ele foi o somatório dos preços de cada ingrediente, que foram obtidos através desse levantamento de dados, vezes a quantidade consumida pelos animais nesse período de 1 a 35 dias. A receita bruta foi considerada sendo o preço do frango, vezes o peso final do frango, então, obtido em cada um dos grupos testados. A margem bruta, ela foi considerada sendo a receita menos o custo, sendo que, nesse caso, como nós estamos falando apenas do custo de dieta, que representa 70% do custo total, a gente fez essa divisão por 70%. E o custo-benefício, a gente considerou como sendo o custo a receita bruta dividido pelo custo de produção, que nesse caso foi o custo da dieta. Então, aqui não é uma fórmula, depois eu corrigi aqui na apresentação, isso não é uma divisão, é apenas um custo de produção ou custo de dieta, que nesse caso foi o custo de dieta o considerado. Todas essas fórmulas, elas foram aplicadas, então, na planilha de otimização, com o auxílio da ferramenta Solver, para encontrar os valores desejados dentro das simulações. Então, essas são as planilhas aqui, um Excel de 52 abas, com fórmulas interconectadas, de vez em quando dava alguns errinhos, e espero que agora estejam todos corretos aqui. Então, basicamente, essas foram as análises tomadas dentro das simulações. Então, aqui a fórmula da margem, o preço considerado dentro do levantamento de dados, o peso final, então, o peso do experimento, obtidos através do levantamento de dados na Esalq, do experimento de desempenho, a receita, considerando, então, o preço do frango vezes o preço final, o valor total de dieta, então, que é toda a formulação, né, que foi aqui demonstrada, vezes a quantidade consumida, e o custo-benefício, então, receita sobre o custo total. A margem bruta encontrada no grupo controle foi de R$ 1,56 por ave, e essa margem, ela vai ser considerada no estudo ao longo de todo o período como a margem base, como a margem aceitável do mercado. Então, dentro das simulações, a gente trabalhou um primeiro cenário determinando o valor viável, considerando, então, qual é o valor que tem que ter a farinha para que a minha margem seja igual ao grupo controle, que é R$ 1,56 por ave. É importante lembrar que os dados zootécnicos vão ter influência nesses resultados, né, e a gente considerou o grupo de 4% de inclusão de farinha de inseto como sendo a base do restante das simulações, em função de ter sido o grupo que obteve o melhor resultado zootécnico, que foram 154 gramas a mais por frango, tá? Isso falando num período de 35 dias. Depois a gente mantém o valor viável que foi encontrado, de R$ 4,53 por quilo, e a gente calcula quais são as margens que esses grupos de teste produziram. E, por fim, a gente começa a evolução de cenários trabalhando situações diversas. Então, considerando que o mercado aceitasse pagar, receber, né, 70% apenas da margem bruta atual, ou que ele aceitasse 50%, ou que ele aceitasse 30%. São situações mercadologicamente difíceis de serem aceitas, porém, para a gente ter uma ideia do que acontece com o valor da farinha dentro das diversas situações. Um outro cenário, considerando um preço de soja num valor bem mais alto, que foi devido a essa situação de pandemia do Covid, foi considerado um preço
diferente do farelo para março de 2020, dentro das simulações. Determinou-se também o preço do farelo para que ele possa, a partir de qual preço o farelo de soja começa a ser, de maneira viável, substituído por essa farinha no preço encontrado, mantendo a mesma margem. E também qual seria o preço que o farelo de soja precisaria ter para manter esse preço da farinha no valor em que foi pago no ato do experimento. E se a gente for considerar hoje, os custos, os valores de farinha disponíveis no mercado estão até mais altos, em função de serem produções pequenas, não escalonadas e muito enfocadas também no consumo de alimento humano. Uma projeção, dimensionamento do que é a produção de insetos, se a gente tiver essa demanda, se essa demanda for aceita pelo mercado de avicultura, então, o total de farinha de inseto que a gente precisaria para atender esse mercado foi calculado com base no volume de frangos que foram abatidos de acordo com os relatos do MAPA, então, os dados de abate CIF, né, com inspeção federal, vezes o consumo de ração, vezes 4%, então, que seria aí os dados que a gente considerou dos 4%, considerando melhor dados zootécnico. E o volume total de tenebro foi considerado em cima da farinha, vezes os 30% os 70% de aproveitamento que essa farinha, que esse inseto precisa ter devido à sua taxa de conversão. Então, finalmente, passamos aos resultados. Os resultados avaliados foram em cima desses parâmetros econômicos. Então, a gente obteve um custo médio de ração de R$ 1,43 por quilo, e a partir do momento que você vai aumentando a inclusão da farinha de inseto, obviamente você vai tendo um aumento do custo médio dessa dieta, uma vez que a gente está falando de um ingrediente de R$ 135. A margem bruta de R$ 1,53 por ave, ela passa a margens negativas, né? E a relação de custo-benefício, que ela é considerada a partir de 1 como positiva e abaixo de 1 negativa, dentro dos custos reais, são margens de custo-benefício negativo. Então, o que a gente precisa fazer para tornar toda essa realidade viável, uma vez que um desempenho de 154 gramas a mais por frango é muito bem-vindo dentro do mercado de produção. Então, a gente fixou as margens naquele primeiro cenário, de 1,56, e para esse grupo que obteve melhor resultado zootécnico, o valor encontrado, o número, né, da vez, foi os R$ 4,53 o quilo da farinha. Quando a gente inclui a 8%, como está sendo considerado o resultado zootécnico dentro dessa fórmula do custo, através dessa planilha de otimização, o custo que é viável diminui ainda mais, né, porque o resultado zootécnico não foi positivo como na inclusão de 4%. E não é uma resposta linear, então toda a resposta de custo, ela vai acompanhando os resultados, onde 12% teve um resultado melhor do que o de 8%, tá, em relação aos parâmetros zootécnicos. Se a gente coloca esse preço de R$ 4,53 como sendo o valor viável, então quais são as margens obtidas, né? A gente obtém as margens de 1,56, 1,2 e 0,86, aí que passam a ser margens já com bastante diferença e inviáveis para o mercado. Dentro das simulações, com 70%, 50% e 70% e 30% da margem bruta atual, então a gente estaria falando de uma margem bruta de 1,09, uma margem bruta de 0,78, uma margem bruta de 0,47, quais seriam os valores da farinha de inseto aceitáveis? Então, obviamente, se fosse possível reduzir a margem, seria possível trabalhar com valores de farinha de inseto superiores a 4,53, chegando até 10,63. Dentro das outras simulações, onde a gente coloca o valor da soja, situação pandemia Covid, 1,87 o quilo, a farinha de inseto poderia custar 5,16 e a gente ainda obteria a mesma margem de 1,56.
quando a gente quer encontrar qual é o máximo valor da soja para que, com a mesma margem, esse valor que foi encontrado passe a ser viável a substituição, né, do farelo, a gente trabalha com o valor de 1,38 da soja. Então, o valor trabalhado foi de 1,70, o valor médio de mercado, mas seria viável a substituição a partir de 1,38. Então, é uma luz a farinha de inseto realmente ser possível, ser viável a substituição do farelo de soja, desde que ela tenha esse custo, e não o custo de 135, que simplesmente quando a gente fala no custo de farinha de inseto de R$135 o quilo, você não consegue, nem o sistema consegue encontrar um valor viável, e veja o que acontece com a margem, né, desse frango. Então, um custo-benefício de 0,07, né, é praticamente totalmente inviável, na verdade, né. Se a gente considerar a margem atual, margem considerada a que foi obtida no grupo controle, ou uma margem zero, qual é o valor que o quilo do frango precisaria ter? Então, dentro das outras simulações, teria que custar de 13,05 a 13,64. Então, vamos considerar o valor aqui de 13,64 para ter uma viabilidade dentro da margem atual. Se a gente for pensar em produtos especiais, produtos premium, produtos orgânicos, e for colocar essa farinha dentro desse conceito, uma vez que a gente está falando em economia circular, em disponibilizar recursos para o ser humano, recursos que são, né, que podem gerar essa competição alimentícia, que é o caso do farelo de soja, a gente estaria falando desses produtos premium, que hoje vão estar aí na gôndola do supermercado, ao redor de R$18, R$20, o quilo dos cortes, né? Então, obviamente, que aqui a gente está falando somente em custo de dieta, a gente não está falando em todo esse custo produtivo, mas é algo que também está próximo da viabilidade, considerando um produto premium. Dentro dos cálculos utilizados para fazer o dimensionamento do volume de farinha de inseto necessário, então, o somatório do valor de farinha de inseto dentro da formulação versus o consumido pelos animais, né, que foi um total de ração de 3,6 kg, esses animais consumiram 144 gramas de farinha de inseto. Então, quando a gente multiplica esses 144 gramas de farinha de inseto pelo volume total de frangos abatidos no estado de São Paulo, em 2019, a gente está falando em um volume necessário de 63.126 toneladas de farinhas de inseto necessária à produção, né? Então, precisaria ter disponível esse volume de farinha de inseto. Se eu considerasse os quase 5,3 bilhões de frangos abatidos no ano passado no sistema ANSIF, e eu fosse considerar que todo esse frango consumiria 4% de farinha de inseto, eu precisaria de 167.950 toneladas de farinha de inseto, e isso geraria um volume aí de 1.299.300 em volume de tenebro necessário. Se a gente falar qual é o volume que essa farinha de inseto a 4%, incluído, considerando esses resultados, vão ocupar do farelo de soja, vão economizar do farelo de soja para esse ambiente. Então, a gente está falando aqui desse somatório de redução, que é de 0,0550 gramas de farelo de soja dentro desse período de 1 a 35 dias por animal. Esse volume, multiplicado pelo volume de animais abatidos no estado de São Paulo, gera uma economia de 22 mil toneladas de farelo de soja e de 267.950 toneladas de farelo de soja, considerando o volume total de produção no Brasil. Se a gente comparar com aqueles dados lá da revisão bibliográfica, de 123 milhões de farelo de soja produzido, a gente está falando uma redução no volume de 0,87% do volume total. Parece pouco, mas quando a gente fala na economia que isso representa em termos de alimentação, em termos de emissão de gás, em termos de pegada hídrica, pode ser que seja, sim, interessante. É uma das formas de otimização, uma vez que é para isso que a ciência está aqui, né, para buscar
otimização e melhoria. Otimização, utilização de menor número de recursos com o melhor resultado. Então, dentro da discussão, foram abordados diversos temas, e eu trouxe para cá a questão dos resíduos, então, que esses insetos geram para a própria produção avícola, vai trazer um benefício ambiental, permitindo uma redução de até 58% do volume de resíduos, sendo 50% de nitrogênio e 70% de fósforo, além da redução do crescimento bacteriano. Esses insetos, eles podem atender um nível significativo, então, da substituição do farelo de inseto. A gente gostaria que fosse mais, mas é representativo em termos de volume, necessitando, então, a melhora na escala de produção para que se torne viável o custo, e também, né, a otimização genética desses animais para que possam ter melhores conversões. É importante abordar que as análises de eficiência econômica são muito raras na maioria dos trabalhos. A rentabilidade do agronegócio é extremamente importante, e todos os grupos passam a estudar os insumos sem avaliar sua viabilidade econômica, despendendo muita verba aí das instituições, sejam particulares ou não, e acabam sem ter o conhecimento desse valor de custo, de viabilidade econômica. E aí, os poucos estudos que são encontrados que avaliam algo em relação à viabilidade econômica, eles avaliam diminuição do custo, porém, porque estão considerando regiões, né, a gente está falando de África, a gente está falando de uso de outros recursos que não são o farelo de soja, como é o nosso caso. Então, por isso, ocorre redução no custo da ração com a inclusão da farinha de inseto, que não foi aqui o nosso caso, como a gente viu. Então, como conclusão, a gente gera um simulador de viabilidade econômica para ingredientes e aditivos para frango de corte, fica como projeto e trabalho do Laboratório de Análises Econômicas da USP. Então, essa planilha, ela vem com a orientação de como fazer o preenchimento. O preenchimento pode ser um pouco trabalhoso, porque a gente está falando de uma planilha de Excel, porém bastante simples, onde vai ser incluído a quantidade de ingredientes que a empresa, ou a agroindústria, ou a pessoa, ou o experimento deseja avaliar, né, dentro da sua formulação, com os preços atuais, comparando um grupo com outro. E essa comparação vai estar aqui avaliada dentro desses parâmetros que foram aqui considerados no estudo, então, o custo total de dieta, a margem bruta e o custo-benefício, e com isso, você pode avaliar se é viável o uso de um determinado ingrediente, se é viável o uso como um aditivo. Então, gera-se essa planilha para que possa ser utilizada de maneira sistemática. Então, como pesquisa futura também pode ser utilizado pode ser aplicado novas variáveis influentes na produtividade, como taxa de mortalidade, análise de demanda real, preços praticados no mercado interno e externo. Até esse foi um dado que a gente foi sugerido na qualificação, a gente tentou trabalhar, porém, diante das formulações tão distintas que existem no mercado externo, principalmente hoje na Europa, onde se tem mais o uso da farinha de inseto, já em alguma escala industrial, a gente não conseguiu avaliar porque ia haver diferença também nos resultados zootécnicos, né? Então, a gente precisaria trabalhar os resultados zootécnicos do experimento realizado sob as condições de dieta europeia, americana, com os preços, valores locais, não somente pegar o valor da farinha de inseto, que a gente estaria trabalhando com muito pouco rigor científico, fazendo essas extrapolações. Então, sugere-se também que estudos específicos de preços e custos sejam praticados aos produtores integrados, estão ampliando esse estudo também para os custos gerais, né, incluindo os custos de produção, e bem como também avaliar esses custos em inclusões inferiores a 4%, quem sabe talvez avaliando como um aditivo, né, aplicação como um aditivo. Encontrou-se, então, o valor de R$ 4,53 o quilo para inclusão de 4%,
e foi comprovado que é possível a redução, então, do farelo de soja como ingrediente na alimentação animal, podendo trabalhar essa questão de sustentabilidade, sendo aí os aproximados 267.950 mil toneladas de farelo de soja dentro do ano, com o uso de 960.751 toneladas de farinha de inseto. Então, aqui as principais referências que foram utilizadas nessa apresentação. Agradeço novamente aí a todos, aos frangos, aos insetos e a todos que colaboraram, todos que estão aqui colaboraram para a execução e para a viabilidade desse trabalho. E eu queria fazer uma homenagem aos meninos que estão aqui comigo, trazendo fone, trazendo água, trazendo café, não só hoje, mas ao longo do meu período mais produtivo aí do mestrado, que foi todo esse estudo dessas planilhas, encontrar os erros, chorar, levantar, cair e voltar. Então, muito obrigada, pai e filho aí, que tiveram do meu lado, obviamente que não são os únicos, mas são os que estão aí hoje, que tornaram viável. Então, muito obrigada, e obrigada a todos aí que também estão assistindo, que agora